Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos novamente. Hoje estamos aqui com o pastor Irã, de volta, né? Maravilha, maravilha. Hoje para falar um pouquinho sobre Natal. O que é o Natal, como surgiu o Natal, o que é a relação do Natal com Jesus. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo e o pastor Irã vai passar essa informação aí para nós. Mas vamos conversar do jeito que a gente treinou antes, não vai criar coisa nova aí. a gente vai um pouquinho, né? O pessoal às vezes vai achar que a gente tem um roteiro, que a gente conversa. Gente, e não tem nada de roteiro. Esse que é o perigo. Super natural, que vem na cabeça, a gente pergunta, responde. É verdade. Vem perguntas no meio da conversa e tal. Não tem corte, do jeito que a gente grava é o jeito que vai. É bem isso aí. Pastor, vamos falar um pouquinho de Natal, então. Por que o nome Natal? Muito bem, mas antes eu quero saudar o pessoal, que Deus abençoe. Você que acompanha o programa do nosso querido Joel, Deus abençoe a todos que estão assistindo e participando com a gente. Bom, a própria palavra Natal já está dizendo, né, que é nascimento, né? Natalis, né? Então é nascimento de alguém. Então, no dia que você nasceu, que dia você nasceu? 2 de março. Então, 2 de março é o seu dia de Natal, né? Então, o dia do nosso Natal é o dia que a gente nasceu, né? Porque a palavra em si, Natal, né, nascimento. Natus-sum também no latim, Natus-sum, né, Natal. Agora, lógico que o Natal ele tomou outras proporções, né? A palavra Natal ela ficou despossuída do seu sentido original, vamos dizer assim, e se aplica ao Cristo. Né? Então, você não fala, hoje é meu dia de Natal, porque essa palavra já foi possuída, né, pelo Cristo, pelo nascimento do Cristo, por este presente de Deus. Então, Natal vem daí, né? É uma palavra simples, como outras palavras também, outras palavras que hoje já têm outro significado, né? A própria palavra igreja, quando você fala igreja, você pensa em alguma coisa ligada à vida cristã, mas a palavra igreja ela vem lá do seu sentido original do Império Romano, que era exatamente o ajuntamento de pessoas para alguma coisa. Então, mas se você fala igreja, você não fala ajuntamento de pessoas para filosofia ou para artes políticas. Você vai falar de igreja, cristão, reunido em torno de Cristo e tal. Então, Natal, a palavra Natal é a mesma coisa. Ela não tem mais aquele seu sentido, no seu sentido original, de nascimento de qualquer pessoa. Não, o Natal não é nascimento de qualquer pessoa. O Natal é o nascimento do Cristo. É diferente, né? Então a palavra Natal ela surgiu antes de Cristo. Porque sim, ela tem várias origens. Ela tem latim, tem francês, né? Tem o grego antigo, tem o arcaico, o grego arcaico, o latim arcaico. Então ela é uma palavra que faz parte do vocabulário desde sempre, né? Só que ela tomou outras proporções por causa do nascimento de Cristo. E como a gente se acostuma com isso, né? A gente fala do Bombril, né? É verdade. A gente falou vou comprar Bombril. Você fala a marca, né? É a marca. É a mesma coisa. Eu vou tirar um Xerox. Xerox é a marca. O nome do que se faz é fotocópia. Né? Então, você fala assim, eu vou tirar uma Xerox. Virou até verbo. Eu vou xerocar, xeroquei, não vou... Entendeu? Então, legal. São os neologismos. Né? Pastor, Natal... Dia 25 de dezembro. E esse é o dia de nascimento de Jesus? Não. Na verdade, foi muito boa essa questão sua, João, pelo seguinte. Ninguém sabe exatamente a data do nascimento do Cristo, mas existem indícios. Né? O texto dos evangelhos, quando diz que os pastores estavam pastoreando, então você vai eliminando coisas. Né? Por exemplo, então, se eles estavam ali pastoreando, então não podia ser inverno, né? Era uma época mais amena, mais agradável. Há indícios de que o Cristo tenha nascido entre 1º de março e 25 de março.
Eu acho que é mais favorável. É do meu aniversário. Por aí, né? Mas não é uma coisa certa. A data 25 de dezembro ela é marcante porque 25 de dezembro é a data da festividade do Sol Invictus, que era uma divindade romana. Lembrando que Constantino, quando ele legalizou a fé cristã, o cristão como algo que poderia ser e viver no seu império, né? De acordo com a tradição, ele teve uma visão antes da batalha e ele viu um sinal da cruz, né, que estava escrito: com esse sinal vencerás. Então ele colocou o sinal da cruz nos escudos, colocou o sinal da cruz nos estandartes, colocou o sinal da cruz em tudo quanto era do seu exército e do seu aparelhamento, das suas armas, etc. E ele venceu a batalha. E ele entendeu que era Cristo que deu a vitória para ele e tal. E quando, até então não existia igreja católica, né? Era só a igreja cristã. O catolicismo se fortaleceu no final do século, né, IV. Em 381, quando o imperador romano Teodósio ele oficializou o que Constantino tinha feito em 313 no Edito de Milão, ele legalizou. Então ele dizia: todo mundo no meu império pode ser cristão, não tem problema. Então ele legalizou, chamado Edito de Milão, em 313. Em 381, né, no concílio de Constantinopla, o Teodósio ele oficializou. Agora a fé cristã tem um nome: cristianismo. E logo depois disso houveram muitas missões católicas. E as missões católicas, na verdade, elas não foram evangelizar os países bárbaros. As missões católicas foram cristianizar, que é diferente de evangelizar. Uhum. E para ser aceito principalmente entre os normandos, os alemães, os alemães. Específico, qual que é a diferença? Quando se prega o evangelho, você está pregando o evangelho de Cristo. E o cristianizar é mais ensinar os dogmas católicos. Não é? Então, por isso que até hoje da Igreja Católica você tem o catequismo, né? O catequizar. O que é o catequizar? É passar os dogmas católicos para as pessoas. Então, os missionários nas missões católicas, eles faziam isso no intuito de conquistar os povos bárbaros, principalmente os nórdicos. Então, o que aconteceu? Dentro desse cristianizar, houve uma série de mudanças de adoração, etc, etc. Então, o que acontece? Deuses pagãos foram substituídos por santos católicos. Então, houve aquela troca para o catolicismo se situar dentro de outras fronteiras, né? Então, o 25 de dezembro, ele é exatamente essa adoção do Sol Invicto. Porque Jesus é o Sol e a luz do mundo. Então, fizeram uma associação, onde o 25 de dezembro, que era uma festa pagã, foi introduzida no mundo cristão, foi cristianizada, né? E nós comemoramos o Natal já desde o século IV, do dia 25 de dezembro. Então, nós estamos aí com 1.600 anos de Natal sendo 25 de dezembro. Então, isso já está impregnado na cultura cristã, né? Mas a data exata do nascimento do Cristo, ninguém sabe. Mas foi ali entre março e abril do nosso calendário, o calendário gregoriano. Que nós usamos o calendário gregoriano. Então, tinha um calendário juliano, né? Até que no século 1580 foi mudado para o gregoriano, o Papa Gregório XIII, aconselhado pelos seus astrônomos, disse: o calendário está errado, tem que mudar. Houve a mudança. Então o mundo ocidental cristão hoje ele adotou o calendário gregoriano. Mas então, dentro da questão do calendário gregoriano, nós temos, Jesus deve ter nascido entre março e abril, né? Do ano 4 a.C. Ele nasceu antes dele.
Um camarada me perguntou assim... E é só Jesus para ter feito isso. Mas quando é que Jesus nasceu? Olha, a data que ele nasceu não sabemos, mas possivelmente ele deve ter nascido entre 4 e 7 antes de Cristo. Aí o cara falou assim, mas ele nasceu antes dele? Eu falei, rapaz, antes de tudo. Viu? É muito conhecimento, né? Eu até achei que tinha uma TVzinha passando aqui. Rapaz, você sabe o que eu gosto de conversar com você, João? Você me dá uma autoestima tão... Cada um tem um dom, né? Deus falou assim, você vai agradar os outros. Vai ser puxar saco. Verdade. Que legal. Nossa, e como é diferente, né? Porque e a gente vai passando o tempo, a gente nem se preocupa em saber realmente o porquê, né? A data certa, como não vai, a gente não se incomoda com isso exatamente porque ele está tão impregnado na cultura que faz parte da sua vida desde sempre. Mas quando você para dar uma pesquisada, estudar um pouquinho, aí você tem umas coisas interessantes, né? E o que tem na história que dá indício que foi ali em março, maio, abril, nessa época mais ou menos? O critério que é usado é mais ou menos baseado no que diz os textos, né? E como vamos dizer assim, é uma dedução, não é uma afirmação, né? Exatamente. Os pastores cuidar de ovelhas quando Cristo nasceu. Também, quando ele nasceu, houve um cruzamento de planetas, né? Aquela estrela que brilhou, né? Os astrônomos já fizeram um estudo e falaram que houve mais ou menos no ano 6, entre o ano 4 e o ano 7, houve um alinhamento de planetas, só que eles não falaram o motivo. Então, pegando os dados dos astrônomos, mas os textos dos evangelhos, os pastores pastoreando o seu rebanho durante a noite. Então, com certeza não foi inverno, mas tenha sido uma época agradável, talvez uma primavera, uma coisa nesse sentido aí. Né? E também o calendário dos astrônomos, então ali se calcula entre março e abril. Né? Mas é interessante essa questão de calendário e tudo, exatamente pelo movimento do Sol e da Lua. Que o calendário, por exemplo, o calendário que nós temos hoje, que é o calendário gregoriano, que tinha sido o calendário juliano, ele é da origem dos egípcios. Nós praticamente seguimos um molde do calendário dos egípcios 2.800 antes de Cristo. Nossa! Então, se você pegar aqui o calendário como base que a gente usa hoje, ele tem 5.000 anos. De um ano ter 365 dias. Ele vai mudar alguma coisa ali. Por exemplo, no calendário juliano, o mês de julho, né, ele era quintilis. Né? E o mês de agosto era sextilis, que era quinto e sexto. Então eles tiraram o nome quintilis para colocar Júlio, que é o nosso Júlio, em relação ao imperador Júlio César, porque foi ele que formatou o calendário em 46 a.C. E o Augusto deu outra caprichada e tiraram o sextilis e colocaram Augustus, que é o nosso agosto. Então, quando você para estudar toda essa questão toda, aí você começa a poder... Por isso que os historiadores eles vão deduzindo a partir de movimentos de calendário, a partir de registros históricos de reis e daquilo que tá escrito entre os astrônomos antigos. Então, Cristo nasceu em 25 de dezembro? Definitivamente não. Isso aí é fato, não tem dúvida. Isso é a festa do deus do sol. Mas nasceu entre março e abril? Aí sim, por causa de toda essa movimentação de calendário. Vamos aproveitar aqui. Questão dos meses. Eles têm relação mesmo com os deuses antigos? Todos, o nome? Todos. Janeiro a Junos, o deus pagão romano. Fevereiro é a mesma coisa, de febre, que é outra divindade. Março de Martius, ou Marte, o deus da guerra. Então, tirando o mês de julho,
que é para o imperador Júlio César, e Augusto, que é o imperador Augusto. É interessante, você pode ver, julho tem 31 dias e agosto 31 dias. Então, o que eles fizeram? O que foi feito? Para o mês do imperador Augusto não ter um dia menos, então eles tiraram um mês de fevereiro e colocaram em julho para os dois ficar com 31 dias, né? O imperador não pode ser menor do que o outro. Um dia faz diferença. Um dia faz, porque na somatória, né, por que foi mudado o calendário? Foi mudado o calendário por causa das festas da Saturnália acontecer no inverno. Então tem uma coisa errada. A Saturnália não é para acontecer no inverno. Aí fizeram todos esses esquemas aí. Mas não é nada ilegal e errado, entende? Porque os caras eram muito feras. Os astrônomos antigos eram muito feras, né? Então, quando a gente para observar toda essa questão aí, a gente começa a entender algumas coisas na nossa vida. Então, todos os meses era dado alguma divindade, porque cada mês celebrava um deus. Como os Césares eram considerados deuses, então eles também tiveram. Né? Agora, os dias da semana é a mesma coisa. Lunes, né? No caso, segunda, terça, quarta, quinta. Só mesmo no calendário norte-americano, que é Sunday, Tuesday, etc. Né? Mas o nosso calendário também, ele tem nomes dedicados a alguma coisa sagrada. Né? E dezembro? December, que é mesmo um nome, dezembro, né? Ele quase que somava eles chamavam de 12º mês. 12, né? Uhum. Então aí tiraram o 12º e colocaram December, né, no latim. Interessante, né? Interessante. Vamos falar um pouquinho do Papai Noel? Mas vamos falar. A gente vai falar um pouquinho do Papai Noel, depois a gente volta a falar um pouquinho mais de Jesus, que é o nosso foco aqui, claro, né? Lógico. Mas de onde surgiu o Papai Noel? Olha, o Papai Noel, ele surgiu aproximadamente no ano 400, final do século IV, que tinha um bispo católico muito querido chamado Nicolau. Então o Nicolau, ele era um líder católico muito cristão. E ele tinha, o aniversário do Nicolau era 6 de dezembro. Então o que o Nicolau fazia todo ano no dia 6 de dezembro? O Nicolau dava presente para as crianças pobres. E você sabe que antigamente, hoje também marca-se muito, mas antes era uma época diferente, né? Então os caras começaram a pensar assim, quando ele morre, e falaram assim, nós temos que honrar esse Nicolau. Então se criou, e ninguém sabe a origem exata do Papai Noel, né? O que se sabe é que o começo foi com o São Nicolau. Mas ele era uma pessoa pública que dava presente? Era uma pessoa pública, ele era um bispo, ele era um padre. Quando a gente fala padre, a gente pensa nos padres de hoje em dia, né? E não é? Não, tem diferença, porque o catolicismo ele só foi institucionalizado no ano 400. Então, a Igreja Católica Romana, como a conhecemos, Igreja Católica Apostólica Romana, como instituição, só veio a partir do ano 400. Antes do ano 400, se usava muitos termos e muitos títulos que a própria Igreja, no seu início, usava, como bispo, não é? Só que depois da instituição do catolicismo, todos esses títulos, eles eles ficaram possuídos de poder, né? Antes do ano 400, era apenas a relação de... o que você... Eu sou um bispo, que é um ancião. Então, o Nicolau, ele era um bispo que depois foi acrescido no catolicismo, mas ele não era católico, não existia catolicismo naquela época, era só a igreja cristã. Né? Então, o Nicolau, que era... Então, eles pegaram a figura, os antigos pegaram a figura do Nicolau, pelo menos é isso até onde a gente pode entender, né? E transformaram no Papai Noel. Então... Mas o Nicolau entrava pela chaminé também? Não. Aí depois vai acrescentando um monte de tradições, né? O Nicolau mesmo, ele era da Turquia, da moderna Turquia hoje, né? Então, a gente não sabe... Aí depois você vê, por exemplo, o Papai Noel tem roupa vermelha.
Sim. Por quê? E roupa de frio. Porque o Papai Noel em si, ele é uma figura germânica. Ele é uma figura da Alemanha. E no inverno, dezembro, acima do hemisfério, no hemisfério norte é neve, etc, etc. Até sofre os Papai Noéis brasileiros, né? Eles pegam aquela roupa do inverno europeu e põe no verão. Aquela Brasileiro. barba que esquenta, 40 graus, o camarada com aquela... O problema é se fosse o padrão da Bahia, né? Mas já pensou? Aí era complicado, né? Imagina o Papai Noel de sunga. Mas essa figura do Papai Noel, como conhecemos, até chegar nessa figura, se passaram-se séculos. E foram acrescentados muitas tradições, muitas questões. Então, qual é o problema hoje? Coitado do Nicolau, né? Que era um cristão devoto, foi usado, e de boa vontade, na verdade, né? Não é uma crítica, é uma análise histórica. Usaram ele de boa vontade como um padrão de amor, de carinho com o próximo, com as crianças pobres. E depois então vamos somar a figura do Papai Noel moderno, como a gente conhece, veio depois, já na Idade Moderna, século XVII, XVIII, XIX. Então, até o Papai Noel que nós temos hoje, ele, infelizmente, a figura dele é substituída pela figura do Cristo. Então... Porque o Papai Noel é como se fosse de outro mundo. Ele aparece uma vez por ano. Agora, grandes questões, né? De onde ele arranja presente? Enfim, é mais uma tradição do que uma coisa, um fato. Ele é uma fantasia. Eu entendo que o Papai Noel é uma fantasia. É uma fantasia que, bem ou mal, as crianças ficam todas... Não altera nada a criança quando ela é adulta. Não altera nada, né? Agora, o que a gente deve fazer com as crianças, principalmente crianças cristãs, é dizer para elas que o Papai Noel é legal, aquela coisa toda e tal, mas que a pessoa mais importante nessa época é comemorar o aniversário de Cristo. Nós não sabemos que dia que Cristo nasceu, mas se tem essa data aí, então a gente vai usar essa data. Você acha errado no Natal a ensinar a criança o que é o Papai Noel, colocar árvore, dar presente? Não, a palavra errada é muito forte, né? Mas nós devemos ter os nossos filhos, as nossas crianças, elas têm que ser bem orientadas sobre todos esses aspectos, né? O imaginário da criança. Você imaginou, Joel? Todos os amiguinhos dela falam do Papai Noel. Ela não está em Marte, pô. Ela não está na Lua, meu. Ela está no nosso Brasil, no nosso país, na nossa cultura, convivendo com 20, 30 colegas, 40 crianças que falam do Papai Noel nessa época todo dia. E ele vai chegar e vai falar bem assim: pai, o Papai Noel existe? Não, meu filho, o Papai Noel não existe. Vai dar um nó na cabeça da pessoa. O pai e mãe explicam para o filho o que é o Papai Noel, o que representa o Papai Noel. Ele é uma figura, ilusão, uma brincadeira, qualquer coisa nesse sentido, mas sem perder o foco que Cristo é. Então, se eu ensino o caminho, ensino certinho a história para os meus filhos, claro, porque, Joel, isso é cultura. Você vai criar o seu filho sem cultura nenhuma? A partir do momento que você ensina o seu filho a ler, você está ensinando uma cultura para ele. A partir do momento que você conta a história dos seus pais para ele, é cultura também que você passa. Então, o Papai Noel é uma figura cultural. Você não pode matar o Papai Noel. Agora, você pode ensinar sobre quem é o Papai Noel, mas enfatizar que o Cristo é o mais importante. O Papai Noel é uma figura da época, é uma figura da cultura cristã, porque é o cristianismo que assumiu o Papai Noel, e hoje ele tomou contornos maiores do que o do próprio Cristo, né? E aí você tem que orientar o teu filho o que é cultura e o que é cultura cristã. São questões diferentes. Então, a seu ponto de vista, não tem mal nenhum eu ensinar meu filho certinho, né, o nascimento de Cristo, tudo, e à noite eu ter uma árvore de Natal com Papai Noel, com presente. Você não vai ter uma figura do Papai Noel na tua casa. Porque a partir do momento que você diz que o Papai Noel é uma ilusão, é
é uma figura apenas de história, de fábula, então você não vai ter uma figura de uma fábula na tua casa. Agora, a árvore de Natal é um outro aspecto que ele faz parte da festa natalina, é até bonito. Ninguém sabe ao certo a origem da árvore de Natal, mas a maioria dos estudiosos dizem que quem começou com a árvore de Natal como símbolo natalino foi Martinho Lutero. Eu, como luterano, tenho que colocar a mão no coração para pronunciar o nome dele. Então, como é que o Martinho Lutero teve essa ideia? Ele estava andando, né, à noite, no inverno, em dezembro, de acordo com o que está alguma coisa na história, na Turíngia, lá na Alemanha, e ele viu com assombro um pinheiro que não morre no inverno, onde no inverno quase toda a natureza morre, o pinheiro não morre, e ele ficou bem impactado como era noite e tinha lua, a lua clareando, era uma paisagem assim, absolutamente fantástica o que Lutero viu. E ele então pega um pinheiro, ele põe na casa dele, ele enfeita com algodão, e ele acende velas para sugerir a ideia que ele viu da lua. E isso é uma história, isso é fato. E dali, todo dezembro, o Lutero tinha um pinheiro na casa dele que lembrava uma noite bonita de Natal. Aí depois se alastrou, né? Isso aí, pelo menos a maioria dos estudiosos vão por esta linha. Mas antes de Lutero, existe ali alguma coisa entre o século XIII, XV, mas ninguém tem certeza. Possivelmente alguma coisa pagã, possivelmente alguma festa pagã. Mas talvez em Lutero, a ideia do pinheiro do Natal e da árvore de Natal, ela tomou contornos cristãos. Porque se você for analisar bem, um pinheiro, como é que sobrevive no inverno, né? Aí Lutero, aí eu estou dizendo que é a mente do Lutero. Lutero vai dizer que até mesmo o pinheiro está vivo numa época onde tudo morre, é a ressurreição de Cristo. Então, ele faz umas analogias interessantes, Martinho Lutero. Então, daí vem essa nossa cultura da árvore de Natal. Então, a árvore de Natal, ela até então, que a gente estuda, até então os mais longínquos origens, bem antiga, a gente vê que ela é de origem protestante. Né? Então, eu acho muito interessante. Olha o orgulho. Mão no coração. Nossa, então a árvore não tem nada a ver com o Papai Noel. Nada. Na verdade, foram acrescentadas figuras natalinas. Entende? Com o passar dos séculos, figuras natalinas foram sendo acrescentadas nessa festa cristã. Né? Então, quer dizer, você tem uma figura original do Papa Nicolau, do São Nicolau, né? Que daí, vamos dizer, ele era católico. Aí você pega a árvore de Natal que tem origem protestante, olha que interessante, né? E aí cria todo um cenário, aí cria o presépio. É igual a história, cara. Olha, é interessante as coisas, né? Só falta ele falar que o Panetone veio da avó de Lutero. Não, o Panetone é do Balduco. Mas é aquela história, né? O imaginário humano, ele é fantástico. Porque quando você chega no Natal, aí você vê lá os pastores na manjedoura com Jesus, não é isso? Uhum. Aí você tem os magos na manjedoura com Jesus, e tem nada a ver, cara. O que de fato, no dia que Jesus nasceu, o que estiveram presentes foram os pastores. Os magos só foram visitar Jesus 2 anos depois. Né? Quando Jesus vai com os pais para o Egito, ele tem 2 anos. Aí eles ficam 2 anos no Egito. Quando eles voltam, Jesus já tem 4 anos. Tá até andando já. Já tá correndo já. Mas no imaginário... Já tinha feito alguns milagres já. Aí é o Joel que está dizendo. Os livros apócrifos falam isso, né?
Eles dizem que Jesus, com 7 anos, fazia pássaros de barro, assoprava e eles saíam voando. É quando Jesus tinha 7, 10 anos de idade. Mas, claro, isso está escrito nos livros apócrifos, isso aí não tem nenhuma autoridade, nem teológica, nem histórica. Mas, assim, é que no imaginário humano, o Natal tem toda essa... E é bonito você pensar assim, né? Sim. E não tem nenhum problema que os magos foram ver Jesus. É bonito você ver os magos ali com o menino Jesus recém-nascido, é bonito, né? Mas historicamente não foi bem assim. Mas é legal, é romântico, né? Fica mais bonito, né? Fica mais legal. É igual o Natal, eles foram inventando algumas coisas e foi acontecendo. Mas uma coisa que nós não podemos permitir, nós como cristãos, é que a figura ou as figuras modernas que se foram se construindo ao longo do tempo substituem o que de fato nós vivemos nessa época, que é Cristo ter vindo a esse mundo para viver nesse mundo, morrer, né, por cada um de nós, ressuscitar dentre os mortos. Isso sim a gente não pode perder de vista, né? E tá perdendo, né? Infelizmente. Então, você vai cortar essa parte aí? Não, é pra deixar, tem que deixar você. Pode cortar não, rapaz. Então a gente não pode permitir isso aí, Joel. Porque se a gente permitir isso aí, acabou, né? Pastor, em relação ao presente, porque hoje, querendo ou não, você chega em dezembro, as crianças todas já querem presente, né? Mas a relação do presente é o Papai Noel. É por causa do Nicolau, século IV. Sim. Mas como que eu vou falar pro meu filho? O que eu vou fazer? Eu vou dar um presente, mas dizer que não é porque é uma época de presente? Ou eu vou dar um presente porque Jesus ganhou um presente? O que eu vou falar pro meu filho? Olha, qual é a orientação que os pais devem dar para os seus filhos? É presente. Natal é época de dar e receber presentes, que é cultura. Que coisa maravilhosa. A gente, se pudesse, recebia presente todo dia. Mas esse espírito de bondade, Joel, é o mais importante. Porque você dar presente e receber presente é um espírito de bondade. Então, no meu ponto de vista, não há nenhum problema de que você dê um presente para o teu filho e diga Feliz Natal. Não tem nenhum problema. Sim. Né? Até porque é Feliz Natal. Até porque realmente o Natal é uma época. Não é uma época certa, mas é a época que foi escolhida, é a época que o mundo cristão entende como ser assim, né? Menos tem outros calendários que comemoram o Natal no dia 7 de janeiro. Né? Porque tem aquelas diferenças de dias. Mas, enfim, é uma época, nós estamos falando de época. Então, você deve dar um presente para o teu filho, dizer ao filho aqui um presente do pai, da mãe, Feliz Natal, Deus te abençoe e tal. Não tem nenhum problema de você fazer isso. O que não podemos fazer é esquecer o que de fato o Natal é. E se eu não passar essa informação para o meu filho, eu vou induzir ele que se você não que passar a informação correta para ele, você está matando o Cristo na mente e no coração dele. Porque você vai substituir o Cristo pelo Papai Noel. Esse é um problema. Porque, na verdade, Joel, nós vivemos hoje uma contracultura cristã. Como então, assim? Por exemplo, o mundo secular quer substituir os valores cristãos. Então, criou-se, para substituir os valores cristãos, criou-se uma cultura contra-cristã. Então, o que de fato a cultura secular está fazendo? E está conseguindo grande êxito. É você tirar do Natal a pessoa mais importante e substituir pelo Papai Noel. Agora, dos últimos anos para cá, você vê que o Papai Noel é da Coca-Cola. É. E fala em Papai Noel, a primeira imagem que vem na cabeça é a Coca. Então, por quê? Porque esse também é uma questão psicológica que trabalha, você sabe que muitas propagandas trabalham o psique humano com cores,
com frases e com um monte de técnicas de cunho psicológico. Então, criou-se uma cultura contra-cristã. Então, tudo que é cristão nós temos que substituir devagarzinho. Então, você tira a ideia do Cristo e põe o Papai Noel. Você tira a ideia do Cristo ressuscitado e você põe o coelho. Você tira a questão, a questão da igreja como sendo uma obra sobrenatural de Deus e você põe a questão da religião. Você põe mais uma religião. Então, o mundo que a gente vive é um mundo contra a cultura cristã. A cultura que se cria, a cultura secular hoje, é para realmente acabar com todas as nossas crenças cristãs. Então, é por isso que eu falo que é uma cultura contra cristã. Ô, senhor, e esse ponto é interessante, né? Porque, querendo ou não, ninguém luta contra alguma coisa que não acredita, né? Não, exatamente. A ideia é exatamente você acabar com... Você não pode ir contra coisa que não existe, né? Não é ilógico, né? Sim. Aí sim. entra numa anarquia intelectual de Aristóteles. Então, obviamente, você não está dizendo que isso não existe, mas você está oferecendo uma outra ideia. Você não acha que isso aqui é mais legal? Esse negócio de Cristo e tal, mas não é mais legal o Papai Noel? O Cristo não dá presente, o Papai Noel dá presente. Né? Então, o Cristo não dá chocolate, mas o coelhinho dá. É uma coisa até contra a lógica, como é que o coelho vai... E chocolate. E chocolate e tal. Então, existe toda uma substituição da cultura cristã. Não é? E a gente precisa, como pais, a gente precisa ter uma boa orientação para os nossos filhos, para isso no coração, porque na verdade, Joel, a contra a cultura cristã não trabalha nos adultos, trabalha nas crianças, porque elas vão crescer um dia. Não vai afetar o Joel. Sim. O Joel já é velho, Vai afetar. velhinho, mas vai afetar o teu filho. Afetou o teu filho? O teu filho daqui a pouco tem 20 anos, tem 25 anos, ele vai ser profissional em alguma área. E o que está no coração dele? Isso que é o problema. E nós não estamos falando de uma criança, nós estamos falando de uma geração. Porque na história do mundo, gerações são substituídas. Sim. Então, que geração que está sendo fabricada? Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos filhos, principalmente nessa geração que a gente vive. Né? E olha como as coisas já mudaram, né? Imagina como vai ser daqui para frente com a tecnologia, ainda que a informação vem numa força e numa velocidade muito rápida, grande. Né? Por isso que às vezes não é de hoje, Joel, que a gente escuta sobre o verdadeiro sentido do Natal. Ora, toda vez que você usa a palavra verdade em algo, é porque você está dizendo que alguma coisa se perdeu. Ora, se eu preciso ter uma ideia de um verdadeiro sentido do Natal, é porque tem um sentido de Natal que não é verdadeiro. Sim. Eu vou apresentar o verdadeiro. Tem um Natal que é falso. Tem um Natal que é falso. E o Natal que é falso está aí. Qual é o Natal que é falso? Papai Noel. Ele é uma figura, uma fábula, uma ilusão, é uma figura de uma cultura, né, antiga, mas não é uma cultura que de fato está na Escritura. Que também não tem nada errado. Só que ele não pode substituir. Então, a partir do momento que a figura do Papai Noel substitui a figura do Cristo, então você tem que representar a verdadeira sentido. Não, o verdadeiro sentido do Natal não é Papai Noel, é Cristo. E eu não vejo dificuldade nenhuma em a gente orientar os nossos filhos nisso. Eles aprendem, em primeiro lugar, eles aprendem nas nossas casas e depois eles aprendem nas nossas igrejas. Por isso que é importante as igrejas estarem nessas datas festivas, estarem apresentando a fé cristã e o que a Bíblia diz sobre isso. Por isso que o silêncio é perigoso, né? Muito perigoso. Não tem o antigo ditado do vovô, quem cala consente? Então é isso aí mesmo. Agora a gente vai deixar... Agora, lógico que a gente não está criando nossos filhos no planeta, para viver no planeta Marte, né? Nem na Lua. Eles vão viver aqui nessa cultura. É importante eles terem essa cultura, mas aprenderem sobre ela e a cultura cristã estar acima dessa cultura que eles mesmos estão vivendo aqui, né? Porque a única forma de entender é compreender, né? É compreender. Então essa história tem que ser contada. E é o que o pastor comentou, dentro das igrejas é contado, né?
É contado. Então, se de repente a gente está falhando em casa, mas a gente está frequentando ali a igreja, a criança acaba aprendendo também. E a gente também, né? Ó, Joel, é tão interessante o estúdio, o canal de televisão Estúdio, ele agora, nessa época do ano, ele passa filmes de Natal. Eu gosto de assistir, são filmes bem legais. Tem uns que são de romance, tem outros que são de dramas, mas eu assisto, como entretenimento, é uma delícia, eu gosto de assistir. Então eles passam, nos últimos 8 semanas, antes do Natal, eles passam filmes de Natal o tempo inteiro. Mas não fala de Cristo, não fala de Deus. Essa a mudança da contracultura cristã. Eles falam, é bonito os filmes, é uma época no filme, né? Nos filmes. Toda alegria, festa, perdão, famílias, né? Pessoas encontrando o amor, e eles, a noite, o dia de Natal, a época de Natal é maravilhosa, mas não tem Cristo. Não tem Cristo. Não fala um A de Cristo. Então, sempre aquilo, a árvore de Natal, troca de presentes, os filmes são lindíssimos. E essa ideia é criar uma cultura que você, na época de Natal, não tem nada a ver com Deus, nem da oferta que Deus fez para o mundo. O Natal é isso aqui, é época de alegria, é época de estar com a família, é época de descobrir o amor. Tudo bem, mas isso você tem que viver o ano inteiro. Mas é uma maneira de você substituir o que está por detrás, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse você no lugar de José... Lá vem o Joel, Não, é curiosidade mesmo. Se fosse você no lugar de José, como que você ia reagir a hora que você soubesse que Maria estava grávida? Olha... Pensando assim, a gente hoje... Né? Porque eu penso assim... Eu não sei como que eu ia agir se eu tivesse vivido naquela época em relação a Cristo. Mas sim, Joel... Essa pergunta sua dá vontade de dar um cascudo em você. Joel, é muito difícil você... É muito difícil você... Você não ia achar que ela pulou a cerca? Porque a nossa cultura, você não se desliga dela. Por exemplo, você... Não vou dizer até lá no lugar do José. Vamos falar do teu pai. Você hoje, com a cabeça que você tem, no lugar do teu pai, você fazia algumas coisas? Você não sabe. Porque a tua mente é outra. Porque o José, vamos separar cultura, o lapso da cultura, o lapso histórico, o lapso de tempo. José é uma figura oriental. Então, eu já tenho um problema com... Começa com a questão cultural. Né? Eu sou brasileiro. Eu sou latino-americano. Tenho sangue latino. O meu idioma vem do latim. Eu nunca vou poder me colocar no lugar de ninguém de uma cultura oriental, ainda mais de 2000 anos atrás. A gente não tem nem como conceber isso. Se eu estivesse no lugar do José, eu faria a mesma coisa, porque eu teria a mente do José. Porque essa é a coisa linda na Bíblia. É a questão assim de você olhar para José e você ver que é um homem que... Agora sim, Joel, o que nós temos lá da Bíblia para nós? Aquilo que de fato faz parte da nossa moral. Isso não muda nunca. Nosso caráter, nossa moral. Mas cultura muda. Não é? Eu entendo assim. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, eu vejo que José é uma pecinha pequena. Você acha? Eu acho que a maioria das pessoas vê José como algo pequeno. José foi o maior homem da história. Maior que Moisés. Maior que Josué. José foi maior que qualquer vulto histórico. Qualquer um. Cita um aí qualquer. Não, o que eu falo em relação dele ser, não pelo meu pensamento. Sei. Porque a gente olha pelas pessoas. Ninguém vê José como se fosse
um homem realmente um homem de Deus que foi usado. Não, ele foi usado naquele momento e pronto. Não, mas ó, Olha o que ele passou, olha o que ele deve ter vivido, olha o quanto ele foi fiel, olha... Mas essa mente que você está falando é verdadeira. Só que é uma mente latina do século XXI. Brasileira ainda. Porque quando eu falei que o José foi o maior homem, porque veja bem, Deus vai deixar o seu filho ser criado por quem? Por José. Então esse homem é melhor do que todos os outros homens. Então, é isso que eu vou falar. Quem foi que ensinou Jesus a ler? José. Foi José. Quem foi que passou para Jesus a cultura profissional? Foi José. Os próprios... A geração. Os próprios contemporâneos deles olharam para Jesus e disseram, não é este o filho do carpinteiro? Então quer dizer que a influência de José era muito grande sobre o Jesus, o filho adotivo. Né? Agora, claro, o José, fantástico. Ele foi o maior servo de Deus da história. Porque para Moisés, Deus confiou a lei. Para os profetas, Deus confiou as profecias. E para o seu filho, Deus confiou em José. Então quer dizer que esse camarada é melhor do que todos os outros. Eu acho muito forte. Muito forte. Claro que é. E mais, o José, você disse muito bem, Joel, o José passa como uma figura apagada. Uhum. E é uma coisa totalmente errada. O problema é o seguinte, o problema é que, não é problema, é só uma forma de expressão, mas o católico, a teologia católica, ela dá muita ênfase em Pedro. E a teologia protestante dá muita ênfase em Paulo. E quando a gente passa para observar as matizes teológicas, a gente vai vendo que o catolicismo exalta José e o protestantismo não. Então, essa é uma matiz teológica. Então, o José, dentro do catolicismo, ele é santo e tem um dia. Né? Não estou dizendo que o José é para ser adorado. Eu também não. Não estou dizendo que José é para ter reza para ele. Isso é antibíblico. Falando do ponto de vista bíblico, honrar vultos bíblicos, dando títulos de santos e colocando eles num panteão de divindades, isso é antibíblico. Sim. Mas a maneira como o catolicismo trata José é bonito, que nós deveríamos ter isso também. Não que a gente vai ter um São José para nós, mas de ter o José como essa figura bonita, um exemplo de pai, um exemplo de servo de Deus, um exemplo de marido. Você vê, olha só a situação do José. Então, a gente, para onde que a gente está indo? Pô, meu Deus, minha esposa chega Você chega no Natal, cara, ninguém fala do José. Não. Rapaz, olha a ginástica que o José teve quando o anjo fala, você sai daqui porque o Herodes quer matar teu filho. O José sai de madrugada, que não é para deixar os vizinhos na mão, né? Para onde que ele foi? Ele foi para aquela direção. Quer dizer, ele sai né? Deus não falou que hora que é para ele sair. Ele que preferiu sair de madrugada para não deixar os vizinhos numa situação difícil com Herodes. Você imagina, o sujeito vai para um país que ele ainda tem que aprender a língua, ele é carpinteiro. Ele leva as tralhas dele toda de carpintaria, chega lá onde ele vai estar, ele tem que arranjar um lugar, ele tem que conseguir cliente, ele tem que fazer o marketing, tem que distribuir folheto da empresa dele para ser conhecido no lugar. Você imagina a ginástica que foi e ele fez. E Deus estava com ele. Aí, quando um belo dia ele está com a sua carta de cliente feita, o anjo fala, volta. Pô, agora que eu comecei a ganhar dinheiro. Agora que eu comecei a ganhar dinheiro. Né? Não, daí ele volta. Então, você vê, José é um cara fantástico. É um homem que Deus podia contar. Por que Deus às vezes não chama certas pessoas? Porque com isso eu não conto, não. Ele vai viver aí na minha misericórdia, na minha graça, mas não dá para contar com ele, porque ele não é obediente. Então deixa o sujeito um cantinho.
É esse ponto que eu vejo, porque assim, em pregações mesmo, é muito raro você ouvir alguém usar Raríssimo. José como um homem, como pai, né, como marido, Como servo de Deus. como servo de Deus. É raro. Eu mesmo já preguei, já fiz uma mensagem sobre José. E me encantou a vida de José. Mas é exatamente isso, Joel. Aí eu volto à questão que você me perguntou antes. Porque a nossa mente latina não serve para pessoas que não têm muita coisa. A mente latina é a mente de ação. Né? Você veja bem, se os nossos cânticos que fazem muito, pelo menos na época, faziam muito sucesso nas igrejas, são cânticos de guerra. Jesus é vencedor, ele vai estar comigo, eu vou ganhar, e eu vou vencer, e eu vou pisar no diabo, e o inferno eu vou saquear o inferno, que é impossível isso, mas a gente fala, né? Eu vou saquear o inferno, e tal, o inferno vem, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A gente gosta de coisas assim, porque é do nosso sangue latino, é cultura. Agora, se você falar assim, porque Deus criou o mundo, isso não é legal não. É tudo bem, Deus criou o mundo, mas... Cânticos que falam sobre Deus criando, Deus criador, você não vê, não é legal, é sem graça nessas canções. Agora, boa é música de guerra, aí vamos e... É a nossa latinidade. Você, olha só como a sua mente é tão latina, como a minha é e como a de quem está assistindo também. O José parece que é tão... Não, ele não é tão, não, ele é grande. É? Ele... Na cultura oriental, o José é um grande homem, mas na nossa cultura não é tanto, porque ele não fez muita coisa. Então, mas é uma coisa que eu sempre pensei, porque ele tem muito valor, ele fez muita coisa. Meu Deus, e eu nunca vi alguém falando de José, Não, ou mas dando sabe o que é valor. o José? O José é legalzinho. Na cultura nossa, você vê um passivão, né? Maria apresenta para ele grávida, e ele é um bobão que acredita. Uhum, Né? Aí, e você vê, o anjo nem aparece para ele no momento de lucidez, só aparece quando ele está dormindo. Ele não está lá aplainando uma prancha lá, parece o anjo, igual o anjo fez com Maria, né? Não, ele está dormindo. Ele podia, pô, eu tô com muito anjo na cabeça. Mas não, o camarada obedece, cara. José é uma figura maravilhosa. Uma figura extraordinária. Né? A Bíblia não fala muito dele. Só que é o seguinte, né, João? A Bíblia não fala praticamente muita coisa dele, mas o que fala é para tremer os alicerces. Né? O que fala é o suficiente para você colocar ele assim, né? Esse camarada é exemplo de pai, é exemplo de marido, é exemplo de cristão. Todos nós devemos ser como José, né? Entendeu? Deve ter sido forte demais. Eu fico imaginando minha esposa chegar e falar que tá grávida e... Aí tem outro detalhe. Aí também tem outro detalhe, né? José, ele tinha um grande amor com Maria. Maria deveria ter entre 15 e 16 anos. Ela não era uma moça com 20, 25. Não, ela tinha entre 15 e 16 anos por aí, 17, por aí. Então, ele tinha um grande amor com Maria. Mas, ao mesmo tempo, também, ele era um homem temente a Deus. Quando Maria disse que está grávida, que um anjo falou, bom, isso aí em qualquer cultura é muito estranho. Mas, ele ia deixar ela. Se o anjo não aparece... Ele ia deixar ela, ia fazer um jeito de assumir qualquer tipo de culpa. Ia fugir. Fala que o filho é meu, mas eu fugi, para ele não ser morto, né? Deixa a fama acabar comigo. Deixa a fama amar comigo, mas eu vou fugir para mim não morrer, porque eu não sou o pai da criança. Então, ele resolveu deixar ela secretamente, ou seja, fugir para não... Fala que o filho é meu e eu fugi porque eu não quis ser morto. E olha a atitude como homem. Não, mas aí ele ia fazer isso. Mas se a gente considerar que ele fizesse se ele fizesse isso, a atitude de homem. Porque, na verdade, faz uma cariação. Ele vai dizer, esse filho não é meu, quem vai morrer?
É a Maria. É a Maria que tem que morrer. Como é que ela vai dizer? Ela não vai falar assim, não, o José, realmente o José não é o pai. É Deus. Bom, piorou, né? Piorou. Então ela vai morrer mesmo. Então, para ela não morrer, ele diz, fala que o filho é meu, mas como eu não quis assumir, eu fugi para não ser morto, e eu que vou ficar feio na história. A minha biografia está estragada pelo resto da minha geração. Olha só. Atitude. Atitude do sujeito. Aí o anjo disse, não, José, fica tranquilo. A Maria, ela falou a verdade. Ela falou a verdade. E veja, e ela está grávida, e ele acha que de alguma maneira ela traiu ele. Ele não acreditou na história do anjo. É o anjo que aparece para ele e diz, não, o que ela falou é verdade. Mas ele amava tanto Maria, que ele disse assim, Maria, tudo bem, esse negócio de você dizer que foi anjo, isso tá, Maria, tudo bem, você está piorando a sua explicação. Então, infelizmente esse filho não é meu, é de uma outra pessoa, mas como eu amo você, eu falo que é meu, porque ela ia morrer mesmo, por ter traído José e por ter, né? Mas o anjo não. E na época era morte, né? Apedrejamento. Apedrejamento, entendeu? Porque tem gente que vê a atualidade. Ah, era grávida, vai ser mãe solteira. Não, na época... Pela lei tinha que ser apedrejado, né? Então o José, o anjo fala, não, José, ela está falando a verdade mesmo. Então ele fica e assume. Né? Então, José é uma figura importante no Natal. Sim. Importantíssima. Assim como Maria, né? Mas Maria, todo mundo reconhece, né? Mas você sabe, a questão toda é o seguinte. Falando da profecia, o José é muito mais importante do que a Maria. Porque o José era descendente de Davi. Então, o Messias viria da casa de Davi. Então, Maria era de outra tribo. Quando ela casa com José, ela se assume também da tribo do marido dela. Então, se você for olhar, eu acredito que muitas moças na época eram como Maria. Temente a Deus, tudo certinho. Só que o José amava Maria. Ele poderia... Eu até penso que se fosse uma outra moça do mesmo espírito de Maria, que fosse, sei lá, uma outra moça, seria outra moça a mãe de Jesus, porque o foco principal era o José, por causa da tribo e por causa da fé dele, etc. Agora, a gente vendo a atitude de José, a gente vê por que Deus escolheu ele para ser o pai do filho que ia nascer, que é Jesus. Né? Até porque, querendo ou não, é igual você comentou, ele que ensinou, né, a convivência de Jesus ali foi com ele. Ele influenciou a pessoa de Jesus. E Jesus, ele cresce sabendo quem ele era, porque o José falou isso para ele. Quando 12 anos ele está lá, olha lá, 12 anos, quando Jesus vai no templo, que se perde, lembra? Que daí eles se perdem, tudo. E o Jesus pergunta assim, acaso não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Ou seja, você não me ensinou? Não foi você que me disse, e agora eu sei que mas você não me falou que o meu nascimento... Porque José contou para Jesus o motivo que eles estão trabalhando na carpintaria, José está ensinando Jesus a sua profissão, o que você acha que ele ficava falando ali? Estava explicando para Jesus as origens dele. Por que ele veio, quem é José de verdade. Entende? Então, ele forma a cultura no Cristo. Né? Então, olha a importância desse homem no Natal. Mas a gente não fala do José porque não é legal, né? Alguma pergunta aí, Danilo? Eu acho que, Maiara? acho que José devia ser o Pai Noel, né? É verdade, Danilo. Rapaz, é fantástico. Né? Agora, Maria também. Ela foi uma mulher temente a Deus. Deus a escolheu como bem-aventurada e tal, né? Mas ela, de maneira nenhuma, ela deve ser adorada, né? Sim. Né? Ela deve ser usada como José, exemplo de fé cristã e tal, mas não como um alvo assim de adoração, de colocá-lo num pedestal e tal. Isso aí é uma teologia católica,
não é? Mas que não tem respaldo na Escritura. Então, a Maria ela deve ser honrada como José deve ser honrado. Ele já é só honrado por estar registrado nas Escrituras, e toda a história cristã passa por eles. A honra está aí, mas não pode ser honrada a nível de divindades, né? A ceia de Natal não tem nada a ver com a ceia cristã. É só um que a gente reúne a família para... Isso, porque a ideia de Natal, Danilo, é exatamente isso. Família reunida. E, na verdade, a ideia de família reunida é uma ideia de Deus. Sim. Né? Então, o Natal, as famílias estão reunidas, etc, etc. Que é isso aí mesmo, a ceia de Natal. Todas essas culturas, isso é indiferente, porque isso acaba sendo legal, mas não é bíblico assim. Não, isso é uma cultura que a gente criou. Porque a cultura da comida, Danilo, é tão interessante para nós, porque a comida, ela faz 2 comunicados com a gente. Um comunicado, eu não vou morrer, pelo menos não hoje, é uma satisfação no subconsciente, a comida passa isso para mim. Eu comi, me alimentei e não vou morrer, estou com saúde. E também é uma comunicação de sociabilidade. Nada é mais sociável do que a comida. A comida é tão importante na cultura humana que o Cristo diz que quando ele voltar, ele vai ter uma grande ceia. Né? Para você ver como a ideia da comida ela é sociabilizadora. Né? Então, quando você tem um aniversário, o que você faz geralmente? Um jantar, um churrasco. Por quê? A ideia é que você quer reunir os seus amigos em torno do quê? Da comida. Será que vai ter panetone na grande ceia? Entendeu? Eu acho que vai ter um melhor, hein? Então, Danilo, a comida é sociabilizadora. A comida une pessoas. Porque ela tem essa ideia de sobrevivência, né? E tem essa ideia de que eu comendo com alguém... Quer uma prova disso? Ó, faz um evento na igreja sem comida e faz com comida. Exatamente. Faz um evento em qualquer instituição, em qualquer coisa, sem com comida. Por isso que a gente, tudo quanto é tipo de vitórias que a gente alcança, a gente quer chamar os amigos, mas é para quê? Para comer. Então, Jesus vai voltar, o que ele vai fazer? Pelo menos não é que ele vai fazer isso, ele fez uma comparação, né? Vai ter um grande banquete. Você imagina? Imagina, Jesus fala na volta a gente vai ficar tamanho, 40 dias jejuando. Não, exatamente. Qual o tamanho da mesa? Então, quer dizer, mas é para a gente ter noção da alegria que é, porque na cultura humana, seja em qualquer cultura, onde tem comida, você tem alegria. A ideia é essa, né? Você quer ver a alegria quando eu voltar? Vai ter um banquete. As pessoas vão se reunir em torno disso aí. Então, não tem nenhum problema de você fazer ceia de Natal. Se o Cristo tivesse, ele ia participar da ceia de Natal também. Eu digo pelo fato do horário da ceia, né? Tem gente que faz exatamente meia-noite, espera todo mundo para reunir. E não tem nada a ver com uma cultura. Não, isso aí, o camarada quer comer meia-noite, se for fazer a ceia de Natal, eu prefiro jantar às 9 horas, porque meia-noite eu quero estar dormindo. Então, aí indifere isso aí. O cara, vamos colocar 1 hora da manhã, qual o problema? É que é diferente, né? Sim. Fora do normal. Exatamente, até mesmo para marcar o evento, né? Meia-noite, que meia-noite já é um horário assim, é marcante para nós, é o final de um dia, o começo de outro. É que na minha família lá, eu lembro quando era menor assim, era meia-noite. Há muitas famílias, né? Tipo assim, você não podia, 10, 11 horas, tu vai ficar com fome até meia-noite. Meia-noite a gente come. Aí dava meia-noite comia, né? E as pessoas acrescentam no cardápio, aí as pessoas acrescentam aquelas coisas para dar sorte, lentilha e uva passa. Não, tudo bem, a lentilha eu gosto, eu gosto de comer. Eu gosto, é muito gostoso na sopa de lentilha, eu gosto. E tal, mas isso não quer dizer que vai me trazer sorte ou coisa parecida. Eu como porque é gostoso. A uva passa no arroz, eu como não é para me dar sorte. Eu como porque é gostoso. Porque o que está na minha vida é Cristo, né? Cristo é o sentido da minha vida. Então qualquer outra coisa eu faço por prazer, não para ter prazer, mas porque eu já tenho prazer, né? E olha que bonito, né? Tudo que Deus nos ensina, que é harmonia, até com a família, em alegria. Aí tem esse dia que todo mundo se reúne e, de repente, o ponto final é o Papai Noel. Por isso que nós temos que barrar essa contracultura cristã. Porque, de verdade, Cristo é o motivo da existência humana.
Né? Então, nós humanos, e principalmente o mundo secular, cria essa cultura para acabar com a cultura de Cristo, mas ela está aí impregnada e a gente não deixa isso morrer, entendeu? Isso que a cultura secular fica brava com o cristão é que o cristão ele não desiste, entende? A gente está aí, ó, pregando o evangelho, falando de Cristo no Natal e o importante é Cristo e tal. Então, a gente deve continuar com isso aí. Então, o importante não é acabar com o Natal, né? Existem alguns cristãos que falam, não, eu não comemoro o Natal. Que é uma ignorância. Na verdade não é contra o Natal, mas é o significado que dão ao Natal. Isso, o que nós temos que acabar não é com o Natal. O que nós temos que acabar é com a contracultura cristã. É isso que a gente tem que acabar. E como que a gente acaba com isso? Guerreando contra ela? Não. Apresentando o Cristo. Ensinando sobre Cristo, sobre o motivo que Cristo veio. Automaticamente você vai eliminando essas figuras todas do Papai Noel. Até porque se você entrar numa guerra, né, vamos lá, contra o Papai Noel, não. Você está dizendo que aquilo é verdade. Exatamente. E outra, você não pode entrar numa guerra contra o Papai Noel, porque, afinal de contas, ele se tornou uma figura querida, um bom velhinho, que dá presente para as crianças. Então, você não pode fazer isso, até mesmo por uma questão de, que cristão é esse? Não, mas você apresenta, o Papai Noel é uma figura bonitinha e tudo, um bom velhinho, mas ele é uma ilusão. Se isso Cristo não for introduzido nas cabeças das crianças agora, o que você acha que pode acontecer, por exemplo? Porque, assim, eu acho que está evoluindo muito rápido as coisas, né? Uhum. Então, assim, as crianças estão aprendendo muito rápido. Uhum. Então, assim, acho que se não for introduzido agora, o que você acha que pode acontecer daqui 30 anos? Nós vamos ter uma geração disforme, uma geração secularizada. Porque a festa do Natal, como está proposto, Danilo, é uma festa secular. Ela não tem nenhuma espiritualidade, como a dos filmes que eu falei anteriormente. É uma festa como qualquer uma outra festa. Entendeu? Por exemplo, a festa do você passou no vestibular ou você alcançou o doutorado que você queria, você vai dar uma festa. É uma festa secular. Você está feliz, você está contente, mas não é festa secular. O Natal, pode ser que se a gente não ensinar as crianças, os nossos filhos, em casa e na igreja, em relação ao que de fato é o Natal, então a gente vai permitir que essa contracultura chega, substitua os valores cristãos, e daí o Natal para ele é só uma festa secular, entende? Esse é o problema. E a gente tem que lutar contra isso aí. Com inteligência. E acaba desassociando aí Cristo, né? Assim, eu acho que a longo prazo a linha vai se perdendo. Sim. Chega uma hora que se desassocia, né? Desassocia, totalmente. Isso é muito comum na nossa cultura. Quando uma coisa é sistematizada, de um certo tempo a outra coisa vai ser substituída. É a mesma coisa, nós estamos falando de palavras. Né? Se você falar bem assim hoje, poxa, João, você está com uma roupa safada hoje, hein? Aí você vai falar, meu Deus, que roupa que eu tô e tal. O que é uma roupa safada? Anos passados. O safado significa uma roupa desgastada pelo uso. Se você falar pro Danilo, para uma mulher hoje, fala assim, ô minha irmã, sua roupa tá safada hoje, hein? Ela vai te processar. Leva um tapa. Leva um tapa e você vai ser processado. Por quê? Porque a palavra safado não tem o mesmo sentido que ela tinha no seu sentido original. É como você disse, então as coisas vão sendo substituídas por seu contínuo uso. Né? Então, vai estudar a etimologia, aí você vai descobrir isso. Tem um monte de palavras hoje que você não pode usar mais para o seu fim, pelo qual ela foi cunhada, aquela palavra. Né? Você fala estilo. Qual é o estilo do Danilo? Você vai falar que é o seu modo de viver, o perfil que você subiu. Estilo não é isso. Estilo era o estilete da escrita cuneiforme lá. Né? Da escrita cuneiforme, o camarada ia escrever um documento oficial, a letra era de forma quadrada. Ele ia escrever um convite, alguma coisa, o estilete era de forma redonda. O que é estilo hoje? É um instrumento? Se você perguntar para a pessoa, o que é um estilo? Ela fala, é o jeito do cara viver. E não, tudo bem, isso aí hoje, mas no seu sentido original era um objeto de escrita. Então, tá vendo como é que se perde, né? E se perde mesmo.
É isso aí. Mais um bate-papo que era para ser de 10 minutos, foi quase de 1h30, Daniel. Olha lá, hein? Nós estamos aí. Pelo menos um pouco que a gente conhece e sabe, a gente vai falando, né? Mas a intenção é essa mesmo, é a gente poder falar um pouquinho mais do Natal. Isso. Né? Lógico que é pouco tempo para a gente se aprofundar, né? Para que possa passar bastante conteúdo para a pessoa, mas aí cada um vai ter que buscar a informação, né? Vai procurar informação. E eu sei que, de repente, as pessoas vão achar curioso aí, vão dar mais uma olhada, estudar mais e tal. E isso é importante. O que nós precisamos fazer com as pessoas hoje é lançar cultura, conhecimento. O objetivo é esse. Né? E se a gente puder levar cultura e conhecimento, então eu acho que fica legal. As pessoas vão crescer até na sua própria vida, né? Bom, eu acredito que o nosso bate-papo está terminando, mas é importante sempre falar para você que está assistindo e tal, que a maior oferta que já foi feita é Cristo. Né? Jesus, estamos chegando o dia, não é o dia oficial, assim, não é o dia exato, mas como a gente entende e comemora o dia do nascimento de Cristo, então a gente vai usar essa data para lembrar da maior oferta que Deus fez para o homem, que é o seu Filho. Jesus Cristo veio a esse mundo, nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, como um projeto que estava estabelecido antes da fundação do mundo. Então, que Deus abençoe, que você entenda que o Natal, de fato, é esse presente de Deus chamado Jesus de Nazaré, né, que veio morrer em nosso lugar para promover vida eterna e para promover redenção. Amém. Jesus te ama. E Jesus te ama. E Jesus ama você antes mesmo de você ter nascido. É. Ele nos amava quando a gente era uma ideia. E a prova disso é que ele nasceu antes mesmo dele nascer. Antes ele... Jesus, interessante, né? A Bíblia fala que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Não é isso? Aham. Depois ele se tornou primogênito. Mudou alguma coisa, não mudou? Filho único, unigênito. Depois que ele veio e as pessoas creram nele, se tornaram filhos de Deus, agora ele já não é mais o único filho. Agora ele é o primogênito. Ele é o primeiro de todos, né? É uma coisa interessante. E graças ao Natal, isso E aí. graças a Deus, né? Graças a Deus. Hoje a gente tem o privilégio de estar aqui graças a Jesus, né? Graças a Jesus. Pastor, obrigado novamente. Provavelmente nós teremos mais convite aí para você estar participando com a gente. Isso aí, irmão. Né? Feliz Natal. Amém, Já obrigado. está chegando o Natal. Feliz Ano Novo. Que Deus possa continuar te abençoando. Amém. Te enchendo com o Espírito Santo para que você possa ter esse conhecimento e que você possa levar esse conhecimento aí para bastante pessoas. Amém. Obrigado. Pastor, obrigado. Fica com Deus. Pessoal, fica com Deus. Quer dar mais uma palavrinha para Sim, finalizar? a última palavrinha. Tá bom. Amém. O meu desejo de oração é que você tenha um Natal abençoado com a sua família, entendendo que Natal é essa oferta de Deus e não Papai Noel, né? Que o seu Natal seja um Natal abençoado com a tua família, com a tua comunidade cristã, que eu tenho muito prazer com aqueles irmãos, é muita alegria, muitos amigos ali. E você também, que você tenha um Natal abençoado com a sua casa, com a sua igreja, com a sua comunidade, que Deus visita cada um de nós, todos vocês.